várias discussões, várias palestras e aulas sobre responsabilidade no montanismo, mas sempre focado com relação aos parques, responsabilidade civil e criminal, em relação ao meio ambiente, aos parques, ao ambiente natural. Eu nunca vi, até hoje, ninguém falar sobre a responsabilidade que eles têm em relação a terceiros, em relação ao nosso próprio participante. É uma coisa que o nosso tema ainda é pouco discutido. Então, por isso, a minha proposta aqui não é falar de responsabilidade civil penal em relação a parque, em relação ao meio ambiente, em relação a nada disso, em relação a terceiros, que não é de falar, ou o nosso próprio participante. E eu atuo na área civil, então eu vou falar mais do civil, penal, vou falar só da parte que eu acho mais importante, que é a área que eu atuo, então vai ser um pouco menor. Mas eu acho que também é importante saber esse aspecto penal, que quando você se põe na posição de guia, você tem uma diferenciação. Às vezes as pessoas não têm essa noção, que a lei vai estar diferente do que você se posiciona como guia. Principalmente na área penal. Vou falar primeiro da responsabilidade civil. Não tem como eu falar da responsabilidade civil, especificamente do guia, se eu não der uma noção do fundamento, dos fundamentos da responsabilidade civil, dos fundamentos gerais. Eu vou ter que passar uma noção geral de responsabilidade civil para depois entrar no como depois o guia vai entrar ali. Não posso simplesmente jogar ali. Eu vou ter que falar, vou ter que dar uma pequena aula, que vai ser de direito, de responsabilidade civil. Mas antes, eu quero chamar a atenção para vocês que uma lesão comum das pessoas leigas que não estudam direito, confundir ato ilícito com crime. Ato ilícito não é crime. São coisas diferentes. Eu tenho que chamar a atenção disso porque a nossa Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ou seja, você pode fazer qualquer coisa que você quiser, ou você pode deixar de fazer qualquer coisa que você quiser, exceto algumas poucas coisas que a lei diz que você não pode fazer ou que você é obrigado a fazer. Então, nesse universo de várias coisas que você pode fazer ou deixar de fazer, a legislação estabeleceu algumas que você não pode fazer ou que você é obrigado a fazer. E se você transgride, isso é um ato ilícito. Você está transgredindo uma lei. Lícito é legal, ilícito é ilegal. Você está fazendo uma coisa que é ilegal. Você pode chegar em casa e falar, hoje eu não vou lavar a louça. Eu não quero fazer, eu não quero lavar a louça. A lei diz que você é obrigado a lavar a louça? Não diz. Então, está aqui no campo dos atos ilícitos. Você pode simplesmente deixar de lavar a louça. O bebê está chorando com fome. Não vou alimentar o bebê. Você pode? Não pode. A lei obriga você a alimentar a criança incapaz. Aí, se você deixar de alimentar, você já cai no ato ilícito e é um crime. O que eu quero chamar a atenção de vocês que ultrapassar, por exemplo, o sinal vermelho é um ato ilícito. Está lá no Código de Trânsito, fala que você não pode ultrapassar, mas é um crime. Então, nem todo ato ilícito é crime. Quando eu botar aqui sobre responsabilidade civil e atos ilícitos, eu não estou falando de crime. São coisas diferentes. Todo crime vai ser um ato ilícito, mas nem todo ato ilícito vai ser um crime. Os crimes são aqueles atos ilícitos que a lei acha tão grave que ela acha que você tem que perder sua liberdade por causa disso. Ela estabeleceu alguns atos ilícitos como crime. Chama a atenção disso porque isso vai ser necessário na frente para ela. Aí eu peço, não se esqueçam, quando você ouvir falar em ato ilícito, não está ouvindo falar em crime. Está ouvindo falar em alguma coisa que é contra a lei, não necessariamente uma lei penal. Eu achei interessante botar esse título, porque para eu falar sobre responsabilidade civil, eu vou ter que falar sobre o nosso Código Civil, que é o fundamento todo está no nosso Código Civil. Nosso Código Civil tem mais de 2.000 artigos. Ele fala, por exemplo, o que é uma janela. Você encontra lá no artigo 1301, parágrafo 2º, que uma coisa entre em formato de 10 a 20 centímetros, acima de 2 metros, um buraco na parede de 10 por 20, até 10 por 20, acima de 2 metros, não é janela. O Código Civil define isso, dentro dos 2.000 artigos. Então, vocês vão imaginar, então uma aula de responsabilidade civil, tem que secar o Código Civil, tem 2.000 artigos, chega a ser tão minucioso de falar de janela, isso vai ser um inferno. Quanta coisa inútil não vai ter lá? Responsabilidade civil não vai ter esse problema, graças a Deus. Dentre esses 2.046 artigos, só 2 são essenciais para a gente saber. Toda a responsabilidade civil é baseada nesses 2 artigos.
tema mais... Janela tem o artigo 2 parágrafos. Responsabilidade civil, que é importante pra caramba, são só 2 artigos. O principal deles é esse, o 136. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Não comete crime. Não comete ato ilícito. E esse artigo combina com esse artigo, 927, aquele que, por ato ilícito, está definido no artigo anterior, causar dano a outro e fica obrigado a repará-lo. Ou seja, ele define primeiro o ato ilícito, vai dar ensejo à reparação, e depois falar que você é obrigado a reparar, se você fizer isso. E isso é importante para a gente, porque a gente pode cometer ato ilícito na montanha e ser obrigado a reparar depois. Lembra mais uma vez que ato ilícito não é tudo que ele fala de novo de ato ilícito. Então vamos secar. Para falar da base da responsabilidade civil, vamos secar esse artigo que é o principal. Aquele que por ação ou omissão voluntária. O que é ação ou omissão voluntária? É aquilo que vocês já devem ter ouvido na TV, já devem ter ouvido no jornal, lido no jornal, que a gente chama de dolo. Não é só omissão voluntária, é ação voluntária também. Ação voluntária e omissão voluntária. Me ensina até o capitão assim, no latim voluntários. É aquilo que você faz, que você tem a vontade de fazer. Aquele resultado que você teve, você almejou o resultado. Não foi sem querer. Eu quero produzir, eu quero botar fogo nessa Kombi, eu botei fogo na Kombi, eu quis. Você tem a escolha de fazer ou não fazer. E tem a intenção. Eu quero botar fogo. Porque a gente vai ver depois, a gente tem uma intenção e um resultado quando a gente não tem a vontade. Eu tenho uma vontade diferente do meu resultado. Aqui não. Eu tenho a vontade e o resultado é igual. Eu quero botar fogo na Kombi e põe fogo na Kombi. Tá? Não tem como fugir, eu tenho responsabilidade. Aí eu vou entrar exatamente no pagamento de responsabilidade civil. Então, ação ou omissão voluntária, dolo, intenção. Toda vez que eu intencionalmente produzir um resultado que causar dano ou violar direito, eu vou ser obrigado a reparar. Isso não tem nem que discutir muito. Ele fala, esse artigo fala também, além do dolo, que é a ação ou omissão voluntária, fala de negligência e imprudência. E aí você tem uma vontade e um outro resultado. Negligência seria um ato negativo. Você deixa de fazer alguma coisa que você deveria ter feito. Por exemplo, vamos descer no rapel, mas pô, não vamos botar esse princípio de backup não. Não põe isso não, desce sem isso mesmo, tá bom assim. A pessoa vai cair e morre. Você foi negligente. Negligente está na lei, você é responsável. Causou dano, morte, violou direito à vida. Então você é obrigado a indenizar. Aquela família que perdeu a cliente pode cobrar a indenização de você, se for negligente. Deixou de ter um dever de cuidado ali. E a imprudência já é o contrário. A imprudência você não deixa de fazer uma coisa, você faz alguma coisa, mas... Por desconhecimento. Não, é mais por... Perícia. Não, tem perícia também. Eu vou falar mais pra frente. A falta que faz um nó errado, se não. A gente seria imperícia. Imprudência, o pessoal foi muito como exemplo, como a correr na trânsito. Então, pô, vamos fazer um negócio com a vida bem difícil na francesa. Tecnicamente difícil, vamos fazer a francesa. Né? Você está tendo uma atitude, você não está sendo negligente. Você não está deixando de fazer uma coisa. Você está arriscando. Você arrisca, e prudência também cai. E eu até vocês falam outro, negligência, prudência e imperícia, cai no conceito de culpa. Toda vez que alguém fala que o cara foi culpado em direito, ele teve culpa, você vai falar que ele foi ou negligente, ou imprudente, ou imperícia. Sempre. A culpa é isso. A gente divide em dolo, cada teve intenção. Culpa ele não teve intenção, mas ele foi ou negligente, ou imprudente, ou imperícia. A culpa, tecnicamente, o direito quer dizer isso. O artigo não fala em perícia, mas o código anterior falava em perícia. E a doutrina toda, a jurisprudência, entende que, apesar do artigo não falar, está lá. Escondida, mas está lá. A imperícia já continua como um fator de responsabilidade. A imperícia, sim. A pessoa fez o mal errado,
Eu vou fazer 8 combates de encornamento, então não é recomendado para eu escalar. Só que eu fiz errado. Ou então a Gabi vai escalar comigo e fala, faz 8 para mim, que eu não estou sabendo. Eu vou, faço ao contrário ali, errei. Ela cai e morre. Eu fui perito. Eu vou responder. Eu fui perito. Eu tenho culpa. Eu respondo por culpa. Eu vou ter que me usar. Isso aqui não precisa de muita explicação. Violar direito. Você tem um direito a violar, direito à vida, direito à saúde, vários direitos. Violou um direito. E outra coisa muito importante, que às vezes as pessoas esquecem, é estar guardando. Eu chego, pego o celular da Gabi, você quer uma porcaria, jogo no chão, piso em cima, só que ela comprou aquele celular da Samsung, que é a prova de tudo. Eu violei o jeito, violei o jeito de propriedade dela, tinha que quebrar o celular. Eu fui e achei com dolo, aquele com ação voluntária. Mas não causa dano, porque eu pego o celular inteiro, funcionando, sem nenhum anel. Eu sou obrigado, tem responsabilidade? Não tem nenhuma. Uns pré-requisitos. Causar dano. Causa dano. Então, eu sou obrigado a utilizar. Nada. Não tem responsabilidade sem sem estar perfeito, fica errado. Qualquer outro risco, você não pode. Uma forçação de barra pequena. Pode até. Eu posso tentar. Eu posso ser negligente ou imprudente, causar um susto ali na escalada, e deu um susto, mas a pessoa pulou errado, dei segurança errada, a pessoa caiu, aconteceu alguma coisa, mas ela não sofre nenhum dano. No máximo, se apelar muito dano moral, eu acho que na escalada não tem, vai ter, porque a pessoa, a escalada espera um evento desse, mas não causou dano, não tem responsabilidade civil. Então, lembrar disso. Para ter responsabilidade civil, para ter a obrigação de realizar, por que não? Porque um dos pilares da responsabilidade civil, eles dizem que é botar a situação, equilibrar a balança, seria você pegar a situação que foi, você desbalanceou por um motivo, eu joguei a pedra no seu carro, quebrei seu carro, então você teve um prejuízo, e eu poder, o juiz vai mandar, então, indeniza esse prejuízo para a situação ficar igual estava antes. Paga exatamente o que ele teve de prejuízo. É o grande problema do dano moral, porque quantificar o que é exatamente o que para restabelecer a situação anterior. O dano material é muito fácil. O carro, você faz um orçamento, pagou R$8.000 aqui para o seu carro, eu pago R$8.000 e acabou. O dano moral é difícil dizer quanto isso significa. Uma coisa importante dizer é que você não entra naquele artigo da responsabilidade civil, você não é obrigado a indemnizar por você é um exercício regular do direito. O artigo 188 fala isso, não constitui atos ilícitos. Os praticados em legítima defesa no exercício regular do direito reconhecido. Às vezes as pessoas não têm noção da importância que tem aquelas legislações que a prefeitura teve, saiu o decreto que saiu da prefeitura, reconhecendo a escalada como esporte, do acesso à montanha. Isso ajuda a gente, no futuro, a dizer que a gente está na prática, no exercício regular de um direito reconhecido. Tem decreto da prefeitura falando que tem o direito de escalar. Isso pode isentar a gente no futuro de uma responsabilidade civil. Vamos supor que a gente esteja lá no Cantagalo, uma pedra se solta, cai no carro e quebra o carro. Vamos supor que um escalador que fez isso foi um escalador experiente. Escalador, você vai olhar para ele, ele não agiu, ele não foi negligente, ele fez todos os procedimentos, ele não foi imprudente, ele foi na vida, ele sabia que o escalador não foi perito, fez tudo certo, mas a pedra saiu e caiu. Ele não teve culpa, ele não teve dolo. Ele estava no exercício do lado do direito. Ele tem que indenizar aquele carro, não. Se o juiz reconhecer que ele estava no exercício do lado do direito, ele não foi prudente, não foi perito, não foi negligente, ele pode destruir o carro, ele não tem que indenizar. Não vai ter que indenizar. E por isso é importante que as pessoas usam a importância necessária para reconhecimento legal da escalada. Isso faz toda a diferença. Deixa eu voltar aqui para falar de ação ou omissão voluntária. A omissão voluntária é um tema que pode causar dúvida. Você pode estar numa estrada, olha, uma casa pegando fogo, a família do lado de fora ali, você passa.
Vai parar? A família já deve chamar os bombeiros. Você foi omisso. Voluntariamente você viu que estava um dano sendo causado ali, você não fez nada para ajudar. Essa omissão, a gente diz que não é juridicamente relevante. Você não tem nenhuma obrigação legal, contratual ou moral de parar e ajudar. Porque, provavelmente, até chamar os bombeiros, você só viu ali. Então, a maior parte das omissões não vão ser relevantes para esse artigo. Você olha um acidente de trânsito, você não para ali para ajudar. Normalmente, as pessoas já estão ali em volta, ajudando, você vai estar deserto e tudo bem, você é obrigado a parar para ajudar. Normalmente, você vê uma pessoa presa ali numa via, você vai, pô, 7B, mas não sei se está 7B, eu vou ter que ir lá, vou ter que ajudar essa não. Essa missão. Mas, de qualquer maneira, ela se encaixa em certos momentos na nossa Se escalada. encaixa em certos momentos, eu vou falar por quê. Ah, tá. Mas a maior parte dos casos, a omissão não é juridicamente relevante. Então, a exceção ela ser relevante. A omissão, você ser culpado pela omissão voltada, você fala, não vou ajudar, é exceção. E aí que vem a figura do guia. Quando você se põe como guia, e seu participante sofre um acidente, você se colocou numa posição de garantidor da integridade daquela pessoa. A sua missão agora é juridicamente relevante. E o principal objetivo que eu tenho aqui é mostrar isso. Quando a gente se põe na posição de guia, a gente é visto diferente pela lei. Até porque um trecho do Sérgio Cavalieri, que é um desembargador aqui do Rio, que é considerado um supra-sumo da responsabilidade civil, ele fala que a omissão adquire relevância jurídica quando você tem uma conduta anterior do próprio limitante, criando risco da ocorrência do resultado. Você está escalando o sujeito e criando risco do resultado. Cai esse acidente, você não pode submeter. Você não pode submeter. João, o que é considerado guia nesse aspecto? É o guia que é o primeiro da rodada? É o guia que tem a carteirinha de guia? A lei não existe definição legal de guia. A lei fala. Tem guia como sendo responsável. A partir do momento que você se coloca na posição de responsável para aquele grupo ou para aquela atividade, você é guia. Não existe nenhuma formalidade. Daí vai ter discussões. No caso concreto, vai ter discussão. Não, nunca fui. Mas aqui, por exemplo, no clube é muito comum, a gente é muito prancheta. A prancheta leva uma galera para caminhar para a festa de julho. Supõe-se que o Pio, após termos contrato para levar o prancheta a certa altura da montanha, resolva gratuitamente guiar mais alguns dias. Trata-se de posição de garantidor. Não havendo contrato entre as partes. Você havendo contrato entre as partes. Eu estava falando, prancheta de clube. Eu falo, vou levar, Gabi, vamos lá, é para 3, vamos. Acabou já, eu sou garantido. Se eu fizer uma coisa com ela, a minha missão é penalmente relevante. Eu posso responder penalmente. Tem um motivo. Mas ela está num lugar ali que é difícil chegar, cara. Não é fácil. Passa jeito. Mas eu não posso me arriscar? Pode. Eu sou obrigado a me arriscar. Eu não posso me excusar de arriscar para salvar ela. Então, são as considerações que eu falei que ia ser rápido. As considerações que eu gostaria de fazer, que é uma parte pequena do direito que eu vejo muito pouco discutida. Eu vejo muito falar da responsabilidade que eu tenho no parque, na natureza, mas eu vejo pouco falar entre as pessoas que a gente está agindo. Se eu sair para chamar para a Gabi, eu sou garantidor dela, civil e penalmente. Se acontecer alguma coisa com ela, eu vou ser obrigado a indenizar civil e penalmente. Eu posso ser preso, se eu deixar ela lá. Está lá sangrando, eu desço, não, vou embora. Eu sou obrigado a me arriscar. Eu não posso falar, não vou me arriscar, porque eu sou garante dela. Eu não posso me excusar de ajudar, mesmo que eu falar com risco na própria vida. É possível, através, por exemplo, do termo de compromisso, né, você sobrescrever parte desse Não. pelo menos ou ainda é mais? Não, porque é o seguinte, existe uma hierarquia de normas. O contrato está lá embaixo. O contrato ele não pode ir contra a lei. A não ser que a própria lei preveja. Existe, por exemplo, no caso, deixa eu lembrar aqui, fiador. Ele tem um direito de preferência ali que a própria lei fala que ele pode abrir mão. Aí ele pode abrir mão. Agora, se a lei fala que você é garantidor, eu não posso ter de contrato regular a lei. O contrato não revoga a lei. Então, eu posso até fazer um contrato. Se ele vai ter valor, não vai ter valor nenhum.
seja, aqueles termos de compromisso, você vai fazer a quantidade. Eu me proponho, negócio é tudo pode ser. Isso é bom para mesmo como. isso bom para estar ciente do tipo de risco. Aqui vai servir para mostrar que está ciente, não para revogar a lei que te obriga. Pode mandar a favor. Aqui vai servir só para mostrar que está ciente, tá? Vai revogar a lei. Isso é muito comum fazer estacionamento. Já não nos responsabilizamos pelos objetos deixados interiormente. Mas assim, vai ser se a lei fala que responsabiliza, se a lei fala que responsabiliza, não é um ticket. O verso um ticket que vai revogar a lei. Mas você vê, todos vocês são muito bons. Aquilo aqui é só para tentar E funciona. Funciona bem. Já não responsabiliza. Vai dar em nada e tal, desestimula e a gente realmente agora tem que E você vê isso com um contrato mesmo. Você vai pegar uma empresa assim, um esporte de aventura, vai ter um contrato com várias coisas que ele não responsabiliza por causa disso. Cirurgião é uma das. Se for plástico, ele responde objetivamente, depende de tudo. Ele tem obrigação de resultado. Também não é. Fiz a plástica e ficou bonito. Mas ele nem sabe. Ele falou que ia ficar bonito. Ele falou que ia ficar bom. Mas na prática não funciona assim. Não, na cirurgia plástica é diferente de todas as outras. A estética. O objetivo é o resultado estético. Porque normalmente os profissionais têm obrigação de meio, não de resultado. Como advogado, médico. Você pode morrer na mesa ali, operando, e o médico tem a responsabilidade de se mostrar que motivo, como ele já tem de escolher. A exceção é a estética. Ele te vende o resultado, não o ganho. Então aí ele tem a obrigação de resultado. Isso porque temos uma analogia na escalada. Se um guia fala assim, eu vou te levar no cume, eu te tenho resultado. Nos Alpes, eles, como tem muito mais jurisprudência já, tem muito mais casos, eles tentam descobrir, nesse caso de guia e participante, qual é o conhecimento do participante. Então, se você vai escalar e o tempo está virando, e por causa da chuva, depois ocorre um acidente, aí depende, esse participante não viu as nuvens, ele não tem conhecimento que chuva atrapalha. Se ele tem conhecimento suficiente e o guia pode provar isso, então o guia está fora, porque o cara, ele se arriscou por conta própria. O direito dele se arriscar, mas também não pode culpar o outro se ele tinha esse conhecimento. Então ele varia um pouco. Né? Você, por um lado, garante se você é o guia da escalada, mas se o outro também se arriscou à toa, Mas eu acho problema dele. Pelo que ele falou, eu acho que o guia ele é responsável de qualquer maneira. Aqui na legislação. Independente, por exemplo, eu estou levando um grupo de 8 na Pedra da Gávea. E eu, sem ver, estou conversando com o pessoal, e um dos caras tem uma pedra lá, o pessoal sempre pula de um lado para o outro. Bateu, caiu, morreu. Eu vou ser responsabilidade. E se você não deixar o seu corpo, não vai também. Porque, na verdade, isso é muito debaixo do país, lugar para ele falou lá tem jurisprudência, aqui não tem. E aqui o que eu vejo, os casos eles não são analisados com uma visão mais correta da situação. Eu vejo que acho que a autoridade policial nem sabe o que é a figura do guia. Então, às vezes, ele nem vai fazer uma investigação mais acho que não. Não sabe, antigamente, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu acho que era diferente. Eu vejo, né, que a coisa está mudando. A sociedade já não é mais tão leiga assim. Então, por exemplo, se você pegar o caso do Bernardo, por exemplo, foi amplamente discutido na sociedade como um todo. Eu vi a gente discutindo o assunto do Bernardo, esse cara escala. Não, mas aí, por que o resgate não subiu? A sociedade já está mais instruída sobre o assunto. E, por conseguinte, eu acho que... Nesse caso, Bernardo, se aqui me tivesse colocado por ela, fosse a guia, eu sou a guia, não é o caso. Mas eu sou a guia. Os dois eram. Mas se tivesse colocado na posição, eu sou a guia, eu vou te levar em um. E ela teria que se arriscar e descer com ele, mesmo sabendo que. Mas mesmo isso sendo na Argentina, não está sujeito à legislação de lá? Nesse caso, eu não tinha esquecido. Porque se você transporta aquilo para Salinas. Depende, se ela tivesse
vendido uma excursão para ele aqui no Brasil. Não, mas o direito penal você aprende lá. E aí, ele não rola de dessa lá. Não, penalmente não, penalmente vai ser lá. Fora tem, o direito penal aqui é territorial. Não, simplesmente. Se ela contratou aqui, você acha que uma empresa daqui, pode. Assinou um contrato aqui e foi para lá. Acho que ele poderia. Pode, porque o direito constitucional permite que você faça no seu domicílio. Que é no caso da chegada ao Come, que você vendeu a coisa. Aí você pode acabar numa responsabilidade objetiva. Responder independente de desculpa. Tá, mas aí você resolve voltar porque você analisa os fatos, analisa os arredores e vê que se você continuar levar aquele grupo de 20 pessoas para aquele mundo, você vai botar em risco a vida das 2 pessoas. Então você decide voltar. Explica isso para todo mundo. Aí o infeliz resolve te processar porque você não levou até o clube dizendo que o tempo estava muito avançado e acabou por não ter nada. Aí como fica juridicamente essa situação? O direito do consumidor ele teria direito a uma nova discussão. Ou o dinheiro de volta. Uma nova discussão. Ou o dinheiro de volta. Ou o dinheiro de volta. Mas não de imputar uma culpa. Não, porque aí seria. Os casos fortuitos de força maior, aí seria força maior. Você não pode, não por sua conta, mas porque a natureza não está deixando. Aquilo que eu falei, mesmo a responsabilidade objetiva da empresa, ela não responde em casos fortuitos de força maior. Então, aí, nesse caso, nem a empresa que responde objetivamente responderia. Mas existe um negócio de causa, você não pode receber sem prestar o serviço. Então, de qualquer forma, a pessoa teria direito à restituição do dinheiro ou fazer uma discussão. Mas indenização por dano, moral, assim. João, você já ouviu falar uma lei que nos Estados Unidos chama lei do bom samaritano? Já ouvi falar, mas Eu queria ver se tem algo assim. Eu imagino que a gente vá caminhar para uma legislação mais específica. Então, eu conheço, eu nunca estudei, nem sou advogada, existe uma lei do seguinte: aconteceu um acidente, uma coisa que entra nessas coisas que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Quando eu me proponho a fazer, principalmente no ambiente nosso, qualquer coisa que eu conseguir de resultado garante, quer dizer, eu não sei bem como é que é o detalhamento, mas até onde eu sei bom, eu fiz escola com ele se acidentou, aí eu não, tecnicamente não sou médica, vou lá tento. Então garante aquela pessoa um respaldo legal de que ele tentou. Mas, por exemplo, se eu faço um procedimento errado a tentativa, eu tentei. Se eu estava ferrado mesmo, o resultado era esse. Isso é um negócio que eu acho que a gente deveria até estudar para. Porque tem muita brecha, né? Porque tudo que você falou, eu acho assim, se me acontece qualquer coisa, ou com alguém que eu conheça, eu vou tentar o melhor advogado do mundo. Daí, eu acho que aí o melhor advogado do mundo pode fazer toda a diferença. Cara, tudo que eu falei, eu acho que tudo tem 2.000 artigos. Fala de janela, define o que é janela. Mas na responsabilidade civil, 2 artigos são responsabilidades, 2 são. É bem genérico. O advogado ele pode jogar com essas aberturas para conduzir o caso de uma forma que chegue ao que ele... Também que depende de interpretação. É aquilo que eu falei, vai ter juiz que vai falar que escalado por si só é prudência. Já é prudência. E eu acho que não. No caso dele, né, se alguém pula lá na pedra da Gávea e cai no abismo, fosse um adulto, ele sabe que não tem que tomar cuidado lá no Você, então não é. mas se você é o guia, você tem que falar, ó, não pode pular, tem que ficar atrás, ela não pula não. Você vai conseguir entender. Você dá uma base, cara, você tem que ir lá. Mas se falar que não pode, testemunho, o cara pula na mesmo porque já aconteceu há pouco. Quando você pode influenciar essa pessoa ou não? Tem, mas não, vai tudo para meio de prova. Você vai ter que conseguir provar que você avisou do perigo e a pessoa ainda assim foi imprudente. Por exemplo, há pouco tempo aconteceu, foi numa piscina de uma, não sei se foi uma creche, que as crianças estavam brincando no canto e uma outra se destacou e eram, acho que 3 tomavam conta das meninas. E nenhuma das 3 viu, a menininha foi para outra piscina e ela morreu. Mas, assim, depois tudo chegaram à conclusão de que elas 3 não tiveram culpa. É a pessoa física, mas a creche responde independente de culpa.
o que eu mostrei no quadro de defesa superior. Então a creche Indenizar. vai ter que indenizar. A creche não precisa pegar a culpa da creche. Morreu, está precisando da creche? Nexo causal, tá bom. Ah, mas eu São digo duas coisas diferentes. As pessoas responsáveis e a creche. são pessoas diferentes, a pessoa jurídica e a pessoa física. pessoa jurídica. Ah, por exemplo, a responsabilidade penal é a pessoa física. Então, provavelmente, houve uma morte ali, vai ter processo penal. Aí, se provar que elas não tiveram culpa, Mas aquelas pessoas não respondem legalmente penalmente no seu caso. Mas a pessoa jurídica vai responder independente de culpa. Vai responder. Isso é um pouco cruel, porque a pessoa jurídica Responder não significa que é culpa. não, responde independente de culpa. O juiz, a pessoa jurídica vai chegar, não tive culpa, o juiz não saber. Mesmo se você Aí vai apurar. não, vai pagar, vai pagar. Porque na hora que você deu pedir indenização, fala, olha só, meu filho estava aqui, a piscina morreu. Eu não vou falar para o juiz que ela estrutura, só o juiz, houve nexo de causalidade. Vai acontecer um condomínio diferencial. O condomínio não presa, não vai querer pode ter pessoa superior. O condomínio sequer a pessoa jurídica é, apesar de ter CNPJ. Isso é uma aberração, porque CNPJ ele não é pessoa jurídica. Nem isso é. Na verdade, o condomínio representa todos aqueles condomínios, todos os proprietários. Ele não é uma pessoa distinta, não é uma pessoa jurídica. Mas no meu caso, da Pedra da Gávea, como é que eu vou ser obrigado a indenizar esse rapaz ou a família dele? Porque ele pulou de uma pedra aleatoriamente. Ele pulou, caiu, morreu, quer dizer, eu vou ser responsabilizado e eu Se você também isso, pessoa física vai ter que provar tudo. Negligência, prudência e perícia. Eles vão ter que demonstrar, e você vai ter que mostrar que não foi negligente. Ah, então há uma possibilidade de você se fazer. Vai falar, olha, ele foi negligente porque não falou no curso regular. Mas não foi negligente, eu falei que entendi, você pulou. Pois é, o pessoal todo ali perto estava dizendo, pô, esse cara já estava anunciando que ia fazer merda. Pô, já fazia uma besteira, fazia outra, fazia Então, outra. aí depende de prova, que tinha que testemunhal para mostrar que você não foi negligente. Mas não porque o profissional liberal responde só se tiver culpa. Não. Então tem que provar negligência, prudência e perícia. Mas é o quê? Eu tenho que provar o cara, tem que fazer isso? Eu tenho que provar a minha inocência? Mais ou menos, Não, depende. geralmente as pessoas têm que provar a minha culpa. Depende. No direito do consumidor, é o contrário. Quem está prestando serviço tem que provar que não agiu. O prestador de serviço, ele prova, não, eu não agi assim, e a empresa também. É o que chama de inversão não já prova. No Código Penal, não. Aí o Ministério Público vai ter que provar. Vai ter que fazer as provas. Os caras juntos, eu falo da problema, aqui da dela, os outros têm que provar. Aí não cai nem direito do consumidor, você está prestando serviço. Aí quem alega vai ter que provar. Essa inversão só acontece no direito do consumidor. Porque a empresa tem meios muito melhores. Os serviços já faz aquilo normalmente, que sabe como produzir as provas de seu valor. Então já deveria ter um esquema, alguma oficina, tem que tirar fotos de tudo, tem que fazer, pegar assinatura, já sempre tem que fazer. O consumidor é mais vulnerável. Uma coisa que era muito difundida, não sei como é que é hoje, mas nos cursos de formação de vida, pelo menos na escola que eu me formei, e o que eu, assim, você está falando isso, eu fico pensando, né? Tipo assim, vamos para a discussão, junta todo mundo, olha só, nossas regras são, não pode pular da pedra, não pode jogar lixo, com todo mundo, não pode, não, então você está falando de certa forma, você está, de alguma forma, se desonerando porque você está produzindo todo mundo. Está orientando. Você está orientando, você está tirando. A outra coisa que vai ter uma testemunha ali para falar, ela falou que não podia. Não foi negligente. Isso é um procedimento, né, que nós tínhamos que seguir. Então, assim, bom, ó, fulano, não pode. Isso. Tudo bem? Então, na verdade, você está, de alguma forma, criando testemunhas de que você determinou. Isso é importante. Mas para algumas, normalmente isso não funciona. Mas, mesmo que pareça, funciona. Filmar agora. Hã? Filmar Mas o com discurso. Termo de ciência e A prova que você falou. com crianças, normalmente funciona Mas se mais. fosse em termo de ciência, você não está falando do cara que usa capacete, que é uma perna na cabeça dele. Pô, mas tinha que usar capacete aqui, você não falou. Você foi negligente. Pô, eu falei, desculpa, esse negócio do capacete.
capacete, nesse assunto tem 2 semanas. Que ela estava levando um amigo nosso, não sabe o que ele falou, entregar capacete. Vou usar. Aí eu falei, então não tem discussão. E aí, sabe o que você se pode estar, não sei o quê, mas aí eu falei, se fosse comigo, não tinha discussão. Agora você tem uma chance, isso não é amigo, aqui embaixo, lá em cima, até porque tem outras questões, não só a questão legal, tem uma questão de exemplo, tem a questão de que você prega uma coisa e faz outra. E essa eu cheguei e falei assim, mas você tem que pensar também que a pessoa pode ser muito legal, mas às vezes não vai ser a família, às vezes se a pessoa morre, quem vai pensar a família? Pô, ele deixou ele sem capacete, não é guia, pô, vai pegar nos arquivos de tudo aqui, ó, falando que o procedimento é de capacete, exigiu o capacete, está ali, ó, no relatório tal, tudo. Mas a situação foi inversa. Infelizmente, a gente tem um ponto que a família vai fazer, às vezes, não é o que a pessoa vai. A gente tem um excelente exemplo para pensar. Então, você tem que pensar que a pessoa pode ser muito legal, mas não pode ser. A situação foi inversa. O guia que não gosta de usar capacete. Aí está sendo prudente. Pois é, mas o participante não, mas eu vou de capacete. O guia veio sem capacete, lá sem capacete. O participante não tem responsabilidade. Então, se ele é participante disso, se outros que se colocou em posição de guia, Mas como é? Eu dou aula com uma pessoa, ela me paga, não bebe, para estudar, e eu não dou para vocês para ela. se ela não deu para fazer ela, pode ser usado. Porque, a princípio, não vulnerável. A pessoa não conhece nada de montanhismo, faz aula comigo, então eu teria a responsabilidade de escolher o que ela deve usar. Eu nem transcrevi aqui, mas até a previsão expressa do Código Civil, quando você está dando aula, quando você tem essa relação de professor-aluno, nem é, você responde por esse aluno, pelas atitudes desse aluno. Seria uma responsabilidade, você responde por terceiros. A gente fala, você responde por terceiro. Quando o pai responde por filho, você responde por outro. Então é mais grave ainda. Quando você está dando aula, a responsabilidade é maior ainda. Você não responde só pelos danos causados àquela pessoa, mas os danos que aquela pessoa causa também. Se ela vai e deixa o pneu cair e bate a linha abaixo, é normal. E machuca aquela pessoa, você responde. Você responde. Deixa cair também. Deixa cair uma ela também responde. Vamos supor que ela não tem dinheiro, você tem. O cara se machucou, vai em cima de quem? Não tem dinheiro. Mas aí nesse caso, se a pessoa não se machuca, porque eu não dou capacete, Também acho que eu estava com negligência. Com negligente por machucar. E nesse caso que ela falou, João, isso se aplica não só ao guia, não vou pegar o exemplo futuro. Porque assim, você está falando assim, um trilhão de coisas. Então, por exemplo, eu não sabia, mas aí o Ramos chegou e falou assim, poxa, vou dar uma força aqui, ajuda aqui. Não, então como ele me convidou, eu me coloquei numa situação, não, eu estou aqui só ajudando. Então, para o aluno, você está Vai sair de casa. E essa questão CBN que eu falei, devia ter posto o artigo aqui, que você não é nem responde por omissão. Não seria nem nesse caso, é mais grave ainda. Você responde por usar a pessoa, como o pai responde por filho. Como um empregador responde por empregado. Como se fosse incapaz naquela situação. O professor responde por usar o seu aluno, o pai responde por filho e o empregador responde por empregado. Tá mesmo, inclusive está no mesmo artigo, está lá, o pai pro filho, o professor pro não está o professor-aluno, está aquele mestre de ofício, uma coisa assim. Mas isso no caso especificamente da matéria ensinada. Assim. O cara vai, pega o carro, limpa para lá, bate e fica lá dentro mesmo. Agora, na escalada, ele deixa o cara ficar na escolinha lá embaixo, você responde também. Isso é muito interessante. Durante, existe um prazo de tempo, porque o professor responde durante a aula. Agora, se o cara chegou e terminou a aula, foi instalar com um amigo. Isso é uma aula comum. Você está ali no CBM, eu estou aqui fazendo CBM com o Hans, eu sou aluno. Aí o Hans falou, não pode ir embora, você vai lá, eu saio daqui, vou ali no camping, compro tudo, o Hans não sabe de nada. Aí, isso também já veio acontecer. Aí eu nem terminei o CBM com o Hans, eu pego uma porta e levo um amigo para dar aula. Aí você
vai. O Hans não vai nem tomar. Ó. Agora se o Hans fala assim, não, vai lá, vou lá contigo, vou te olhar. Ele já vai na posição do professor, deixa eu olhar. Não, faz assim. A gente uma vez, a gente teve uma situação no CBN, muitos anos atrás, 1990, muitos anos atrás, 2 alunos do CBN. Aí, não sei se você lembra disso, não. Aí teve a abertura da temporada, e aí, de repente, os 5 alunos chamaram aqui, a tia do menino. Foi antes do teu. Foi um antes do teu, né? E aí, não, vamos lá. Era aquele do clube. Calma, cara, você não tá apavorada, calma. Eu insisti tanto. Tá, vou lá. Um cara, o menino tinha menor, a mãe tinha dado autorização para ele fazer. Um cara, muito mais velho que o menino, pegou o menino e levou o menino para guiá-lo. Eu estava pura. Quando eu cheguei no final do banking, o menino estava, ele tinha costurado no primeiro ano do banking e subiu, e ele estava quase no terceiro ou quarto grão da escalada sem costurar mais nada a não ser o primeiro grão. Esteve a temporada, jornal, editor, foi assim que a gente começou a chamar, temporada de 2, 3 anos, imprensa, a gente chamava imprensa, rádio, televisão. Aí eu cheguei lá embaixo, cara, errou. E aí, imediatamente eu peguei a mochila dela, subi e falei. Aí o cara, não, porque ele insistiu. Eu falei, quero, vamos lá. E você imagina um menor se despencando lá de cima. E contando muita história, porque a história é longa, eu passei por um menino, ele estava fora da vida, inclusive, assim. Eu falei, cara, calma, tudo bem. Depois eu fiquei sabendo que quando ele estava na merda, ele falou, eu só não quero que apareça aqui a rua e minha tia. Aí são as duas. E aí o menino, aí eu falei, não, tá tranquilo. Não pode fazer assim, pá, os dois. Subi, resgatei o menino, botei o menino para baixo, desci, chamei o infeliz, botei o infeliz para baixo, e aí eu fiquei assim, né? Na base. Nesse caso, a objeção de responsabilidade houve dupla responsabilidade. Não. Porque no momento em que ela assumiu isso, ela passou a ser responsável pela escalada. Mas aí eu acho que não. Eu acho que ela foi Ela estava só em situação de negativa, não em situação de Ela não responsabilidade. chegou e chamou ele para escalar, vamos ali. Mas aí você não tem, se ele cai enquanto eu estou resgatando? Se ele cai, Mas aí Se você houve, Porque aí entra essa questão do bolsa americano. se isso houve culpa aqui não tem como você samaritano. Se houve culpa sua, você pode reconhecer. Se você, por exemplo, vai prende ele em você, pega o nó, ele cai, que você vai lembrar, E eu estava super nervosa, já aconteceu. aí você pode reconhecer. Você vai pensar nesse, não, antes da hora. Esse garoto falou de escola. Isso aí deu o que falar nisso, essa questão toda legal, foi uma coisa que eu tentei trazer muito futuro para as pessoas assim, cara, isso é muito sério. Eu acho que a gente tem sorte, acho que a gente tem sorte porque isso é pouco, eu acho que isso é pouco investigado, pouco esmiuçado pela comunidade. Porque eu vejo até em casos de acidentes que isso não, muitas questões que poderiam ser levantadas não são. Aquele caso do Babilônia, que morreu aquele menino, Do nó, das cordas. Não, alguém ali foi perito. Alguém, provavelmente não foi nem negligente nem imprudente, mas foi perito. Eu já desci várias vezes de carreira. Eu não considero. foi imperido, mas aí Foi fazer um nó para vai responder perante. Eles que eu falo, nossas autoridades não estão muito cientes do que acontece E a na empresa? E aquilo ali parece que era uma empresa que eram pessoas que estavam vendendo essa empresa. Era uma venda de atividade. Essa empresa responde independente de público, então não precisa nem provar que ele foi perito. Aconteceu porque o grão corrompeu, o problema dele dentro. Mas eu Aconteceu acho que é pior, né, João? Porque aquilo ali não foi que, até onde eu entendo, a corda não correu. Número 1, existe uma discussão muito forte de que ao invés de passar a corda, ele colocou a corda. ninguém sabe. Mas já também não foi perito. Se ele botou a corda, se ele errou no nó, ele foi perito. Ele não botou assim, vou botar aqui que vai cair, não. Duvido que ele faça isso. Ele foi, na verdade, ele deve ter errado. Essa muita coisa tinha
duas pessoas descendo, juntas. Eu faço isso. Cara, mas aí. Assim, se quiser um Você está vendendo um serviço? Não, Você está pegando duas eu faço pessoas. isso com pessoas que não fazem. Preso no outro, os dois com preso no outro, os dois com legal. Mas assim, você está pegando duas pessoas, você não está mandando alguém fazer. No caso dele, ele pegou duas pessoas que não conheciam o procedimento, não sabiam o que tinha que ser feito. Uma sorte muito grande, o outro menino só não morreu, porque acho que o primeiro dia quando desceu, só que estava no tempo lá, ele botou uma costura, foi o que salvou o segundo menino. E o pescoço do outro, que ajudou a ser uma coisa para travar o peso dele. Então assim, é aquilo que você falou de imprudência, na verdade. Eu acho que eu não estou pensando. Imperir e imprudência. Na verdade, você está pegando um cara que teoricamente é incapaz de querer assumir e falando assim, a puxinha. De qualquer forma, assim, é importante saber diferenciar perícia, imprudência e negligência para você identificar que houve. Mas, identificando que houve um dos três, não importa qual for. Porque um dos três configura Um dos três. Configura a culpa e ele responde. Eu não sei o que deu isso, sabia? Ele vai responder civilmente e pode responder penalmente. O guia da instituição. Por isso que eu apoio o guia e a gente pensa um pouco os procedimentos, fazer o sentido. Parece que esses eram dois caras. Aqui vai do jeito penal também, sabe? A gente por isso que vai do jeito penal. Inclusive, assim, uma regra do jeito penal, é até interessante saber. Os crimes são dolosos. Há crime quando você tem intenção. Matar alguém, não tive intenção, se o código não falar que matar sem intenção é crime também, não é crime. Só existe crime culposo sem intenção quando o código expressamente prevê. Senão, a via de regra, todos os crimes são intencionais, dolosos. Por acaso, matar alguém está lá também. Se for culposo. Mas nesse caso, como é que você pega? Você deve ser doloso? Nesse caso, eu acho que ele fez isso para matar a pessoa. Ele não teve intenção. Mas ele pode ter tido culpa, ele foi culposo. Não foi culposo, não doloso. Ou foi negligente. Vai lá tirar a prescrição, Olha, assim, o que eu vejo é que pode dar muito mais problema jurídico do que realmente dá. Mas eu acho que o brasileiro ele não tem, não só qualquer coisa. O brasileiro, ele por si só, o que excede no americano, falta no brasileiro. Porque a justiça é tão horrorosa que se você entrar, você sabe que demorar anos. Mais ou menos. Eu acho que hoje, assim, tem vários exemplos que eu vejo que as coisas se resolvem, mas que muita gente fala, não. Acho que é comodismo. É A comodismo. cultura aliada ao comodismo. É comodismo. Eu já passei por várias situações, tipo assim, coisa mais boba. Conta de telefone, pedi para cancelar, a coisa andou, contando uma história, a filme me processou, me botou no nome do. Essa conta não era para existir. Entendeu? Aí, chamei um advogado, falei, bota na justiça. Todo mundo, não, já tem tempo, paga a conta. Mas eu não queria essa conta. Eu ganhei. O pior, o conciliador, na hora da conciliação, das causas, a advogada falou assim, a senhora está fazendo isso só para se dar bem? Aí o conciliador falou assim, doutora, se a senhora repetir isso, o negócio não discute. Aí eu não sei qual, ele caracterizou lá no Moraes, ou sei lá o que, sei lá o que, a gente muda totalmente. A alçada disso aqui some e vai com outro negócio e aí a coisa vai ficar pior. Só que ela repetiu, Aquela parte foi de ofender. ela falou que eu estava criando uma situação para me dar bem. Assim, cara, quando eu acho que eu for para a justiça, agora o advogado no livro sem erro. O único telefone que eu sei de cor, liga aí, meu advogado, pode ganhar. Não, de coração. As pessoas não querem nem montar um SIC, porque vai demorar. Vai ver como é que as pessoas não estão nem aí. Já salvou minha vida. Eu já, uma vez eu errei no hotel e desci sem filho. Se eu tivesse possível, aí eu, depois tinha nunca vi.
E para ir daqui até ali, deixa o total possível. Não sei se você. Eu já dei uma palestra aqui no clube que é postagem. Aí não usar sem negligência, né? Não usar sem negligência. Negligência está ligada a você deixar de fazer uma coisa. A imprudência é você fazer uma coisa em excesso. Tipo, eu vou correr no carro. Entendi. Vou correr o risco. E a imperícia é você fazer aquilo por desconhecimento. Desconhecimento técnico. Entendi. É o desconhecimento técnico. Você achou que era assim? Eu vou fazer uma 8 e não fiz errado. Não, fiz errado. O nó é certo, o procedimento é correto, é tudo certo, mas eu fiz errado. É imperícia. Que não está no código, inclusive, porque o código não botou. Esse entende que ainda está lá. 200 milhões de exemplos de coisas que. Só que as pessoas, por não se tocar, por não sempre. Não, não vai acontecer não. Nunca acontece. Eu ponho para acontecer mesmo, tá? Eu faço identificar esperando que eu vá, eu faço seguro. A batia por ela, você está seguro. Até quando eu estou guardando material com o capacete. O capacete, eu vou andando com o capacete até o finalzinho da bateria. Só para a gente sair Eu acho que é uma coisa para a gente explorar. Do bom samaritano, que eu acho que é uma coisa até para a gente. Isso talvez seria até um assunto legal para a gente até levar para o congresso ano que vem, sabe? Então, uma coisa que quase ninguém se olha. No congresso que vai ter semana que vem, talvez seja até um papo legal para a gente. Deixa lá. Espera uma coisa. Para a gente saber um pouquinho mais, assim, poderia fazer algumas para a gente entender mais relação com isso é muito complexo. Tem muita questão que é particular. Nesse caso concreto, qualquer coisa me manda um e-mail. Tá legal. Espero não ter assustado vocês, não assustado. Pessoal, muito obrigada.